Copa Brasil 2025, o Paysandu vai pegar o Bahia, que depois de um bocado de tempo volta a disputar a Libertadores da América, adversário do Papão. Será que o Rogério Ceni fala igual aqueles caras, fala também mal do Paysandu? É porque agora os caras deram para isso. É impressionante. Depois que Remo e Paysandu lotaram o Mangueirão num jogo que não valia ponto, não valia nada, era tradição. Repar, os dois já estavam classificados, mesmo perdendo ponto ou não, aí começaram a sapecar em cima de Remo e Paysandu, das torcidas, porque um jogo que não valia, não tinha, era só tradição. Lotaram, o Fenômeno Azul lotou de um lado, a Fiel Bicolor lotou do outro, e fazendo aquela festa, aí surgiu um monte de dor de cotovelo, né, para não chamar de outra coisa. Aí o que é isso, meu gente? Rogério Ceni, será que tu também vai querer tirar uma lasquinha do Papão? Hã? Hoje é o programa de número 60. 60. Aliás, o Remo teve um meio-campo chamado 60 nos anos 1960. Isaías e 60. Eu era moleque, mas eu lembro. Morava lá na Pirajá, no bairro do Marco. E aí, 60 é o número do programa, dia 11 de abril de 2025 é o programa de número 60, portanto, o É Pra Valer aqui no 14. É, no 14. Sim, Rogério Ceni, me manda. Um dia na vida, quando vocês ficarem mais velho, gordo, sem cabelo, vocês vão lembrar dessa história. E passa num instante a vida. E vocês vão lembrar dessa história, do que aconteceu, do ano que foi contado. E do que isso reverberou para vocês no futuro da vida de vocês. O mais importante é a amizade, o vínculo, a história que nós temos para contar. Um dia, quando vocês chegarem na minha idade, vocês vão ter uma puta de uma história para contar. Sim. E isso é o que mais vale na vida de cada um de nós. O destino, às vezes, capricha no roteiro. Em 2025, a Copa do Brasil reservou um reencontro marcante. Rogério Ceni, hoje técnico do Bahia, enfrentará o Paysandu na terceira fase da competição. O primeiro capítulo será dia 30 de abril, no Estádio Mangueirão, em Belém. A volta está marcada para dia 21 de maio, na Fonte Nova, em Salvador. Mas esse duelo tem raízes que remontam aos tempos em que Rogério Ceni ainda vestia as luvas e a camisa 1 do São Paulo. Como jogador, Rogério Ceni viveu momentos emblemáticos contra o Papão da Curuzu. Um dos mais lembrados aconteceu justamente no Mangueirão, quando o então goleiro artilheiro marcou um dos seus tantos gols de falta em território paraense. A cobrança precisa e a comemoração contida e o respeito pela torcida adversária ficaram marcados. Mas o futebol tem suas voltas, e Ceni também sentiu o gosto amargo do revés diante do Paysandu. Em um duelo inesquecível para os bicolores, o Papão aplicou uma sonora goleada sobre o São Paulo, em Belém. Uma daquelas noites em que o Mangueirão pulsa com intensidade e o adversário sente o peso do calor da torcida e da camisa do time do Pará. Olha o Lecheva! Olha o Paysandu com o Yarley. Ele toca no canto! Gol! Agora, o embate acontece em um novo capítulo da carreira de Ceni, à beira do campo, com o Bahia. Em entrevista após o sorteio, o treinador foi enfático ao demonstrar respeito ao adversário. Eu acho que continua sendo um grande jogo, um grande clássico. O Paysandu tem a sua história. O Paysandu foi em La Bombonera e ganhou do Boca Juniors há anos atrás. Então, assim, é um time histórico também, que tem a sua grandeza dentro do estado do Pará, junto com o Remo, né? Os dois ali fazendo sempre os grandes confrontos. Mas hoje, eu vou ser sincero, eu até vi o sorteio, depois o Cadu me falou que a primeira é fora e a segunda em casa, né? Mas eu não, juro, nesse momento, o jogo ainda é daqui a muito tempo, nós temos muito campeonato brasileiro antes, então eu só vou deixar para pensar assim, como adversário, puta, acho muito legal, um estádio fantástico, bom de se jogar, mas eu me limito a falar somente do sorteio porque eu não conheço. No momento eu não parei ainda para ver e nos próximos dias provavelmente ainda não vai dar tempo, porque no fim você acaba viajando, chegando, estudando o próximo, preparando, jogando, não há tempo ainda mas vai chegar o momento, logicamente, e nós vamos nos dedicar ao que o Paysandu pode oferecer contra a gente. Do outro lado, o Paysandu chega com moral após boas atuações recentes.
e o embalo pela chance de enfrentar um gigante do futebol nordestino. A atmosfera promete ser de grande festa em Belém, onde o torcedor bicolor tem boas lembranças de encarar Rogério Ceni. E em Salvador, o Bahia tentará fazer valer sua força como mandante. Rogério Ceni vive, então, um reencontro não apenas com um adversário, mas com parte de sua própria história. O Mangueirão o viu vibrar e também sofrer. Agora, volta ao palco como comandante, com a missão de conduzir o Bahia adiante, mas ciente de que, diante do Paysandu, nada vem fácil. Eu sou MacGyver, para o É Pra Valer. Boa, professor. Grande MacGyver, boa matéria, é legal isso aí. Para depois não dizer que a gente só coloca futrica no ar. Tá entendendo? É um cara que merece respeito. Goleiro de seleção brasileira, campeão do mundo pelo São Paulo, uma rodagem maravilhosa pelo futebol do mundo, tá certo? Pelo Fortaleza, agora pelo Bahia, trazendo o Bahia de volta à Libertadores. Então, quando a gente ouve uma fala, tá certo, de uma figura conceituada que merece, sem nenhuma dúvida, reverência, é para mostrar que nós valemos e valemos muito. Às vezes, nós mesmos daqui nos acovardamos e ficamos nos chorando, reclamando. Por exemplo, como tem gente que não queria que a COP30 fosse aqui, queria que fosse Manaus, Teresina, né? No Rio. O Rio adora essas competições. Não terminaram de plantar as árvores lá da Copa, os Jogos Pan-Americanos, o Engenhão que o diga e outras cositas mais. Então, aqui, bora aqui, cobrar aqui, sugerir aqui. Não é só dizer, não, eu quero é aqui mesmo, para ajudar no saneamento básico, para melhorar a mobilidade urbana e outras coisas mais, em vez de ir para outro lugar. Então, a gente tem essas pessoas, como o Rogério Ceni, que reconhece o nosso valor, como Estádio Mangueirão, como as torcidas maravilhosas, como uma história da equipe do Flamengo, calma que eu falo do Flamengo, do Paysandu, tá certo? Reconhecido ele, lembrando, e ele mesmo tomou de 5-2 aqui. Por falar em Flamengo, é por isso que estava aqui na ponta da língua. O UOL fez uma referência, deixa eu vir aqui para a câmera 2 para ficar mais distante. O UOL fez uma referência ao Flamengo que pegou de 2-1 do CC Córdoba, né? Pô, sinceramente, eu achava até que era lá. Quando eu olhei 2-0 para os caras, eu digo, é gol. Aí quando eu olhei Flamengo 0, CC Córdoba 2, é no Maraca, é no campo do Mengão, e o Flamengo apanhando esse time. Não é o Boca, não é o River Plate, não é o Independiente de La Plata, não é Argentino Junior, não é San Lorenzo de Almagro, não é Independente, é o CC, parece o nome de suvaqueira, porra. CC Córdoba. Aí entrou aquele pilhado, que é outro malucão da Jovem Pan, disse, olha, eu sempre elogiei o Felipe Luiz, mas o Flamengo entrou sim de nariz empinado. Entrou de nariz empinado e se deu mal. O time do Flamengo é muito melhor, mas não tem... Gente, é uma linguagem no futebol. Ali são 11 contra 11. E o que o Rogério Ceni fez aí foi uma constatação. Ele não tem como falar. Ele não conhece esse time do Paysandu. Ele não sabe ainda. Ele vai saber com o tempo, na hora que chegar. Ele tem Copa Brasil, ele tem Campeonato Brasileiro, ele tem Libertadores da América. Tá entendendo? Aí quando chegar a hora do Paysandu vir cá, quem é o técnico? Luizinho Lopes. Esse cara eu já conheço daqui, um profissional sério, um respeita o outro. Um respeita o outro. Quais são os jogadores? Tem um Rossi. Esse Rossi, ainda mais que ele é de lá, né? Que os times lá de Belém não gostam mais de jogadores de lá, né? Então, pega um jogador que é de lá, que rodou, e o cara ainda é búfalo, né? Só que não é nem do Marajó, nem de lá. É búfalo da Curuzu. E não é que os paraenses não gostam de jogador de fora, gostam sim. Tanto que semana passada, eu repito, eu fui na comenda de um cidadão de Belém, um cara que veio de Colatina, Espírito Santo, Brasília, veio para Belém, mora até hoje, então nós não temos nada contra ninguém. O Pará cheio de gente de outros estados que vieram para cá nos ajudar. Às vezes somos nós, paraenses, que atrapalhamos o desenvolvimento do estado. Nós mesmo. Mas eu não, Matoso, não, você não, mas tem uns que ficam só futricando nas redes sociais, em programas de televisão, em rádio. Tá entendendo? Essa que é a situação. Então, Rogério Ceni, muito obrigado. Quando esperar a hora, a gente espera também, porque o Bahia, a gente sabe que o Bahia é um adversário muito forte, é uma SAF, né, do Manchester City, não é isso? Não é fácil, não.
Bora para a próxima. Essa informação vem de Igarapé-Miri. Demorou, meu caro professor Cláudio Júnior, professor de Educação Física em Igarapé-Miri. O Elton, que é secretário de Cultura, e a professora Márcia, que fez o meio-campo. Foi uma mulher que fez o meio-campo. A professora Márcia, até nós chegarmos aí, porque está vindo a Copa Miriense de Futsal. Estamos aqui no Centro Cultural, nos preparativos finais para o início da Copa Miriense de Futsal. E você é o nosso convidado especial. Tá ficando lindo, tá ficando belo, tudo preparado com muito amor e carinho para você, para o início da maior Copa Miriense de Igarapé-Miri. Esse texto era o tema. Entrou no vídeo, não tem nenhum problema. Bacana, viu, Cláudio? Demorou, mas saiu. A gente conversou na madrugada. Eu vi, tem um time lá chamado Ratinho. Eles são danados, rapaz. Vieram aqui em Belém, ganharam uma Copa de Futebol de Salão aqui dentro, de futsal. Muito bem, continue mandando, é uma satisfação muito grande que a gente tem em divulgar. Aos poucos nós vamos voltar a uma vocação nossa, que são as modalidades amadoras, os esportes escolares. Nós aqui também estamos ajustando a nossa equipe, apesar de... mas a gente vai ajustando. Vai ajustando. Então, pessoal de Igarapé-Miri. Deixa eu ver essa outra aqui. Esse outro material, olha, eu vou ter o Felipe Eliseu, que ele fala, jogar sem torcida, hein, Felipe Viseu? Viseu. Felipe Viseu. Jogar sem torcida é chato, mas já ele fala. E o Marcelo Rangel, rapaz, que também é grande goleiro do Remo. Tem o Paysandu falando do Luiz Lopes, ele explica por que tem que poupar. Poupar. Bora ver contra quem ele vai poupar. O Luan Freitas, zagueiro, os erros que aconteceram. A Tuna Luso Brasileira, que tem decisão da Supercopa Gran Pará, que vale vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, frente à equipe do Águia. Nós vamos mostrar aqui um ensaio da equipe Cruz Maltina. Daqui a pouquinho. Mas eu tenho agora, vem de Cotijuba. Já tomei, faz muitos anos que eu não vou ali em Cotijuba. Pessoa, bombeiro civil, fazendo um trabalho belíssimo social, desportivo social, com a comunidade. E o Da Silva nos enviou esse pedacinho de matéria aí, bacana. Vamos lá? Você tá ligado, quanto é difícil. Essas são algumas fotos das atividades que nós realizamos num projeto social na área de Cotijuba. Todo ano a gente faz Natal Solidário, Dia das Crianças, Dia das Mães, visto que existe muitas famílias carentes na área de Cotijuba. Então a gente faz esse projeto justamente para dar um suporte, né? Para essa família aí, visto que são um pouco abandonados. E o que nós fazemos, muitas das vezes a gente não faz para se aparecer, Edson Matoso. O que a gente queria mesmo é só que o poder público olhasse para nós como classe de bombeiro civil e ver a importância do bombeiro civil para a comunidade. E aqui na ilha já teve incêndio, a gente já atuou, a gente já capturou animais peçonhentos na casa de moradores e assim por diante. Aí no dia 4, justamente a gente vai fazer um festival, né, sorteio de prêmio, no qual o objetivo é a gente arrecadar valores para continuar mantendo esse projeto aqui na ilha, certo? Valeu, Da Silva, obrigado. Eu só não garanto ir dia 4, porque eu já estou com dois compromissos aqui. O meu querido Mário Silva, lá do Maguari, tem o evento dia 4 de maio. Tem um outro que foi o Aníbal Melo, que me falou alguma coisa assim, futebol e samba. Será que eu gosto? Deus o livre. Meu amigo, futebol, bola, samba, pagode e etc e tal. Sempre vai. Da Silva, vá mandando. Muito bacana esse trabalho de vocês aí no Cotijuba, do Bombeiro Civil. Os Bombeiros Civil, um trabalho social maravilhoso, agrega a situação da comunidade, junta com o esporte, e isso é uma coisa que eu gosto muito. O esporte, o futebol como um todo, mexendo e agregando as necessidades e buscando solução, tá certo, para essas demandas. Deixa eu ver a próxima aqui. Da Silva. Agora eu vou para o Paulinho do Esporte, meu querido Paulinho do Esporte, Paulo Márcio, que eu conheci lá no Detran há anos, vem desenvolvendo um trabalho do basquete. O Seráfico é o basquete de ontem, no Master. Ele, o Iru, o Maneschi, aquela turma Nelson, né, Maués, tantos e tantos outros, Luiz Carlos, Gilberto, e o Paulinho do Esporte, lá no SESI com o basquete do amanhã. Vai lá.
Vamos começar daqui a pouquinho mais um treino nosso do PBA. Nessa quinta-feira maravilhosa. Quinta-feira calorenta, gostosa. É a cara de Belém, né? E estamos bem na liga. Continuamos o nosso treino da mesma forma, na mesma pegada de sempre do PBA. Nossos meninos maravilhosos, tranquilos. Tivemos a felicidade aqui de mais 2 meninos entrarem na faculdade. Estamos muito felizes por isso. Agradecemos a todos os nossos amigos que nos ajudam, com certeza é o nosso amado SESI e o nosso corpo de diretores, que eu nunca deixo de falar. Agradeço a todos vocês essa oportunidade que está fazendo com que esses meninos cresçam intelectualmente como pessoas e como homens. O PBA é isso, é essa família maravilhosa. Um grande abraço, uma boa noite, que Papai do Céu nos abençoe. Paulinho do Esporte, sempre com vocês. Grande Paulinho do Esporte, é um cara que é super dedicado. A gente fala, às vezes, que não sabe das coisas, não vê. Mas, às vezes, eles reclamam. Matoso, desculpa, mas, às vezes, vocês não querem ver, né? Alguém, meu Deus, são tantas informações. Matoso, a gente pede, a gente vê, tem gente que nem lê. Desculpa, Matoso, o colega da imprensa, eu sei que vocês não... Não, eu sei que tem um corporativismo, né? Infelizmente é verdade. Mas tu quer ver aparecer rápido, ter notícia em tudo que é lugar, sem censura, que eu não sou a favor de censura, eu sou a favor do respeito. E o seguinte, cada um assume as suas consequências. Dá uma porrada num ginásio desse que todo mundo vai cobrir. Pronto, falei. Tá entendendo? Por exemplo, eu nem conheço, cara, ninguém conhecia aquele pastor, muita gente não conhecia, só o pessoal da igreja dele. Ninguém falava no pastor. Aí aconteceu uma desgraça, que até agora eu não sei se é verdade ou não, porque a inteligência artificial hoje é uma... Eu vou te contar, se me botarem agarrado com um periquito lá do Goiás, é fake. É fake. Tá certo? Então, pô, aquela árbitra, a mulher dela é uma moça também muito bonita, apareceu se beijando com o Depay do Corinthians. Inteligência artificial. Ela deve ter processado, né? Ela deve ter processado. O Felipe Luiz apareceu também declarando, não é a voz dele. Não é a voz dele. Então, essa inteligência artificial é muito bacana. Mas, às vezes, vem sendo apresentado de uma forma desinteligente, tá certo? Perversa, que acontece. Então, o que eu quero dizer, eu não estou querendo inocentar o pastor, que eu não sei nem quem é, não conheço. O que não é justo é eu sacanear uma pessoa que eu nunca falei bem das coisas boas que o cara faz. Aí acontece uma situação que não está comprovada, aí você já peia a pessoa. Não é justo. Mas, enfim, então eu concordo com eles. Às vezes a notícia eles mandam, mas não interessa. Não dá audiência. Não dá audiência. Enfim, mas continue mandando. Eu pediria para vocês que nos mandaram, mandem assim, com o celular assim, ó. Em vez de fazer assim, na horizontal. Porque, na verdade, eu sei que, eu aprendi com o Neto, o celular é assim, é assim, não é assim. É verdade, mas como vocês querem que passe na televisão, faz assim. Mas se vier assim, não tem problema, o conteúdo é que vale. Tá bom? Muito obrigado aí, pessoal. Valeu aí, Paulinho do Esporte, aí do basquete do Amanhã no SESI, que foi ontem à noite esse treino. Vai mandando mais. Agora é o América Mineiro, rapaz. Eu me lembro do jogo do América Mineiro que eu fiz lá em Belo Horizonte. O Marlon é mais um. Não é Marlon. É o Malato agora, rapaz. É o Malato, desculpa. O Marlon é o cara do América que vai falar. O Malato, ele é do secretário de esporte lá de Ponta de Pedras. Olha lá, pouca gente sabe que tem. Tá aí, ó. Basquetebol em Ponta de Pedras. Não é só o carimbó do Pinduca. Não, tem coisas belíssimas, praias belíssimas. A Praia da Mangabeira. Olha a garotada, olha a estrutura, tá certo? A turma treinando, se esforçando, tem conseguido resultados estaduais, já conseguiu resultado honroso para o basquete do Pará em São Paulo, que é, Deus o livre, São Paulo é
top das galáxias, né? Tá certo? Então é isso. Com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, através da Prefeitura de Ponta de Pedras, que tem a Consuelo à frente, e o nosso querido Malato como secretário de Esportes, crescendo e ganhando destaque, representando com orgulho o município de Ponta de Pedras. E quando lhe perguntaram de onde veio os resultados, o basquete de Ponta de Pedras mostra este vídeo. Aqui está a resposta. Compromisso, suor e amor pelo esporte. Que cena bonita, né? Você imagina que bem aqui, a 44 quilômetros, atravessando a Baía de Guajará, por ter um belo trabalho de basquetebol. Só hoje eu mostrei 2 matérias de basquete. Do amanhã, do Paulinho lá do esporte, aqui do Malato, lá de Ponta de Pedras, e em breve eu vou voltar a mostrar o basquete do passado do meu querido Paulo Seráfico e Companhia Limitada. Muito bom. Vamos para a próxima matéria? Por falar em modalidades amadoras, que agrega a cidade toda, escolas, comunidades, agora é o Grupo Paul. Anteontem, o Matheus Miranda, que é assessor de comunicação lá da FPF, nos enviou esse material sobre uma reunião que houve o Ricardo Grupo Paul. Isso é uma coisa, o pessoal bate muito essa questão. O Ricardo, gente, está desenvolvendo, quero deixar bem claro uma coisa, não sou assessor dele, não faço parte da equipe dele. O que eu vejo é o conteúdo. Nós que clamamos tanto pela valorização, e quisera eu, soube que ele estaria conversando com a direção da empresa aqui para fazer uma parceria para divulgar, porque acaba não tendo espaço. A gente critica e não procura saber. Que boa a gente recebeu essa fala do Ricardo Gluckpol sobre a reunião com relação à questão do futebol de base. Fala aí, presidente. Bem, hoje nós tivemos uma reunião muito produtiva com parte dos clubes amadores do estado do Pará, 10 clubes amadores. São os clubes que fazem e fomentam a base do nosso estado. Clubes que conviveram no ano passado com uma alavanca muito forte do futebol paraense, que são jogos de base, onde nós podemos concluir uma temporada com 1.000 jogos de base realizados, com quase mais de 30 competições só para a base. E esse ano, essa reunião ela é importante para a gente marcar o início de uma nova temporada, embora os clubes já estejam em atividade, mas é o tempo que a gente achou para conversar, pegar feedback, projetar o futuro, celebrar o momento naturalmente, compreender as dores, traçar estratégias e ouvir os clubes. É muito importante essa gestão compartilhada, conversando com nossos clubes e com isso projetando cada vez mais o crescimento da base. A base, que na nossa visão é a principal mola propulsora do crescimento do futebol paraense, e esse crescimento está aqui, nas competições de base, nos clubes amadores, que merecem toda a nossa atenção, e a federação estará sempre a ouvidos para construir uma trajetória boa para todos e para o nosso futebol. Muito bem, que venha o futebol de base, a gente precisa muito, tá, de revelar valores. Nós já revelamos tantos valores. No interior, no subúrbio, nos campos de escola, tá entendendo? É por aí. Então, parabéns ao Ricardo, que venha essa competição, essas competições. Eu mostrei ali o lance, eu mesmo que pedi para o MacGyver inserir, porque até era o futebol feminino das mulheres da imprensa, cadê? Sumiu. Aí eu lembrei que eu tinha feito essa matéria, tá certo? Que é uma fórmula, de qualquer maneira, dentro do processo inclusivo do futebol. Vamos agora à Tuna Luso brasileira. Esse menino foi campeão mundial de futebol de salão pelo Colégio Santa Rosa. Sobe aí o vídeo. O vídeo da Tuna Luso brasileira. Esse que está falando aí é o professor Inácio Neto, que me sopraram um dia desse. Matoso, não te espanta se ele for varar num grande clube da cidade. Será? Mas a Tuna é um grande clube da cidade. Deixa ele trabalhar na Tuna. Vai ganhando aí. Deixa aí. A Tuna que joga neste domingo pela Supercopa Grão-Pará. Aliás, é amanhã à tarde, Matoso. Não é domingo, é amanhã à tarde no Mangueirão. Supercopa Grão-Pará, neste sábado à tarde, 4 da tarde no Mangueirão, Paysandu e Águia de Marabá. Quem ganhar a Supercopa vai representar o Pará na Copa do Brasil do ano que vem. É bom lembrar. Vamos para a próxima. Agora sim, Marlon, do América de Belo Horizonte, que vai enfrentar o Leão neste final de semana no Mangueirão pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Qual é a tua lateral? Um dos fatores que mais ajudam
a um time conseguir sucesso na temporada são jogos fora de casa, né? Porque ainda mais o América, que tem mais de um ano, né, sem perder em casa, então isso nos dá uma tranquilidade a mais na competição. Então, o que realmente está faltando são esses jogos fora de casa, a gente desempenhar bem, um bom futebol. E como eu disse anteriormente, cara, esses jogos fora de casa tem sido uma pedra no sapato, né, da gente, um fator assim que tem incomodado, mas como teve uma mudança muito grande, né, no elenco em relação aos outros anos que eu estive aqui, teve uma mudança muito grande. Acho que isso faz com que traz mais leveza, né, para o ambiente, que são jogadores que não tiveram nesses momentos de insucessos fora de casa. Eu acredito que isso pode facilitar para que a gente possa estrear muito bem, com uma grande vitória no domingo e que largar bem fora de casa aí, que vai ser muito importante. É o Coelho. Acho que desse mato não sai coelho. Eu espero que não saia, viu? Porque o leão só está... Olha, Matoso, olha a cadeia alimentado dos animais, né? Mas, olha, eu respeito o Coelho de Minas. Eu só quero lembrar uma coisa. O Cruzeiro apanhou dentro de casa de outro time que eu... Como é o nome do time? Buchuca-Rumba. Como é? É lá um negócio desse. É o despertador, que já está na hora de terminar o programa. Então, o que acontece? É Buchuca? Buiuna? Como é? Buchuca-Runa. De onde é? Equador. Do Equador. Pra te ver, olha porque nós estamos perdendo. O Cruzeiro. Em casa. Raul, Nelinho, Pedro Paulo, Procópio, Vanderlei. Tá entendendo? Piazza de